Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a senhora Epaminondas e hoje eu vou te falar algumas mentiras que te contaram sobre o Bitcoin. Epaminondas Channel! A primeira mentira, ela fala que Bitcoin é um esquema de pirâmide. Bitcoin não é um esquema de pirâmide, tá? Não mesmo. E o que é um esquema de pirâmide? Basicamente, um esquema de pirâmide é um esquema onde pessoas lucram em cima de outras. Basicamente, novos integrantes do esquema, eles pagam, eles sustentam quem entrou antes no esquema. Vamos dar um exemplo. Digamos que criou-se um esquema de pirâmide com 8 pessoas inicialmente. E cada uma dessas 8 pessoas, ela investiu R$100 e em troca elas vão receber R$100 mensais. Até o fim da vida. Só que para isso acontecer, cada uma dessas 8 pessoas, elas precisam trazer mais 8 pessoas para dentro de todo o esquema. E cada uma dessas 8 pessoas que as 8 pessoas chamaram, precisam chamar mais 8 pessoas. E assim sucessivamente. Qual o problema disso? O problema é que uma hora se torna sustentável. E o número de pessoas necessárias para manter todo o sistema, para pagar todo o sistema, fica maior do que o número de população da Terra. Por isso que no esquema de pirâmide, quase sempre, os únicos a lucrar com isso são apenas os primeiros, os que entraram no início. Então, os pobres e desinformados mortais, eles costumam confundir Bitcoin com esquema de pirâmide, basicamente por 2 motivos. O primeiro motivo é que quem entrou no Bitcoin lá no começo, quem investiu no começo, provavelmente enriqueceu muito. E quem entra antes se beneficia de quem entra depois. Mas na prática não é bem assim e eu vou explicar melhor por quê. É verdade que quem entrou primeiro enriqueceu muito. Mas o Bitcoin ele pode ser comparado como uma ação de uma pequena startup que tinha acabado de nascer. Então, assim, ele começou valendo zero, literalmente zero. E ninguém, por muito tempo, queria trocar seus preciosos reais, seus preciosos dólares por Bitcoin. Afinal, naturalmente, era uma tecnologia nova, ninguém entendia nada direito, então ninguém quis se arriscar. Na verdade, algumas pessoas quiseram se arriscar. E, naturalmente, o mercado recompensou. Afinal, deu muito certo, mas também poderia ter dado errado. E é claro, com sua natureza escassa e demanda crescente, o valor do Bitcoin ele tende a aumentar. É um fluxo natural do mercado. Ninguém está ficando rico às custas de ninguém. Além disso, diferente de um esquema de pirâmide que tem uma promessa explícita por parte dos golpistas que você vai ficar rico, com Bitcoin não existe essa garantia. O segundo motivo que faz as pessoas confundirem Bitcoin com esquema de pirâmide é que existem algumas empresas sons of a bitch que basicamente oferecem lucros exorbitantes com Bitcoin. Mas Bitcoin não é um esquema de pirâmide. Não é um esquema de pirâmide, entendeu? As empresas que oferecem esse tipo de merda é que são. Fazendo um paralelo, a Telex Free, por exemplo, era um esquema de pirâmide que oferecia seus lucros em reais. Quem era o esquema de pirâmide? Isso, a Telex Free, não o real, a moeda. A segunda mentira que te contaram sobre o Bitcoin é que ele é anônimo e rastreável. O Bitcoin, ele tem um livro de registros totalmente transparente, público, atualizado, com todas as transações já feitas na história do Bitcoin. Será que ele é anônimo mesmo? Enquanto que os donos de Bitcoins eles não são identificados por nenhum ID de imediato, as transações em Bitcoin elas não são anônimas, basicamente porque elas são registradas nesse livro de registros, estão disponíveis publicamente e podem ser linkadas juntas. Então qualquer um pode ver um fluxo de um endereço para outro endereço. Claro que essa informação sozinha ela não faz muito sentido, mas a partir do ponto em que a gente consegue associar um endereço a uma identidade, a gente consegue trabalhar a partir desse ponto e acabar descobrindo os donos dos outros endereços. Fazendo uma rápida analogia, digamos que várias pessoas dentro de um cômodo bem grande queiram trocar dinheiro entre si. Só que com um detalhe, elas fazem isso utilizando máscaras. Essa troca, ela vai ser anônima? Bom, esse tipo de arranjo ele permite que seja observado como o dinheiro ele é passado de mãos em mãos.
Então, digamos que se Severino mandar um dinheiro para Benedita, ele vai poder observar para sempre o que é que vai acontecer com o fluxo daquela moeda. Então, esse tipo de sistema ele é anônimo, só um senso bem limitado. Mas como basicamente a gente liga um ID, uma identidade, a um endereço de Bitcoin? Existem várias formas, desde rastreamento de rede, IP, até pura engenharia social. Eu vou dar um exemplo aqui bem básico para a gente conseguir entender melhor. Digamos que Severino ele venda bitcoins diretamente e, além disso, ele tem um site que venda drogas e aceita Bitcoin como pagamento. Então, Bernadette ela resolveu comprar Bitcoin com Severino e enviou 900 reais para ele. E em troca, ele deu 0,1 Bitcoin para ela, para o endereço A. Depois, alguém comprou 250 quilos de cocaína nesse site dele, com o endereço A. O que é que Severino vai concluir? Sim, que Bernadette curte um pouco. Só que pior, Severino, na verdade, era um agente da Polícia Federal disfarçado. Bernadette se... Ah, mas era só Bernadette se manter anônima na rede, não se identificar. Simples. Mas esse é o ponto, meu filho. Não importa se você se manteve anônimo na rede, mesmo durante essas duas transações. Em algum momento da história das suas transações com o endereço, você provavelmente vai se identificar, mesmo que indiretamente. Principalmente se você for um usuário leigo, iniciante. Claro que existem práticas e serviços que te ajudam a se manter anônimo na rede, mas o Bitcoin, a blockchain em sua essência, devido a essa natureza de transparência, de mostrar o histórico de transações publicamente, ele não é anônimo, ele é no máximo pseudo-anônimo. É isso aí, galerinha. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe. E se você gostou muito do vídeo, tem a parte 2 lá no meu canal BitGirl. O link vai estar aqui embaixo. Foi um prazer participar do canal do Epaminondas. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.